Aula de inglês Comparatives. Professor Delcimar Medeiros. Existem três formas de comparativo em inglês: o comparativo de igualdade, o comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade. Usamos os adjetivos e os advérbios comparativos para comparar pessoas ou coisas, e o superlativo para mostrar que uma pessoa ou coisa possui mais qualidades do que outra do mesmo grupo ou de outro grupo. Os comparativos de igualdade nós usamos em inglês as antes do adjetivo e as depois do adjetivo. A estrutura para formar o comparativo de igualdade inclui como antes de um advérbio ou de um adjetivo e como depois. Quanto, tanto, antes do adjetivo, antes do advérbio e quanto depois. Tão antes do adjetivo, quanto depois do adjetivo ou advérbio. O mesmo que antes do adjetivo ou antes do advérbio. Quando queremos que uma pessoa ou coisa seja similar, igual a algo, usamos tão quanto, tão o adjetivo, quanto depois do adjetivo e o substantivo e o restante da frase. Vejam os exemplos aqui que nós temos. Né? Nós temos aqui o exemplo. Bob is good as Mike. Bob é tão bom quanto Mike. Observe que o as você usou antes do good, que é um adjetivo, e depois as, depois desse good, que é o adjetivo. Tá? No outro exemplo, he is as bad as me at português. Veja que aqui, ele é tão ruim como eu em português. Novamente, o as veio antes do adjetivo bad e depois. Então, antes e depois se usa o as no comparativo de igualdade. Só para vocês entenderem, né, a importância dessa utilização indicando que algo é similar ou igual a outra coisa. Tá? Isso no comparativo de igualdade. Como podemos comparar uma coisa com outra? Quando nos dizemos que alguém é inteligente, apenas sabemos que essa pessoa é inteligente. Porém, quando dizemos que essa pessoa é mais inteligente, passamos a saber que ela é mais inteligente do que outra pessoa. Usamos a forma comparativa de superioridade para fazer comparações entre duas coisas ou pessoas. Quando nós utilizamos o comparativo de superioridade com adjetivos curtos, aqueles que só têm uma sílaba, nós utilizamos no finalzinho desse adjetivo o sufixo er e depois a palavra than. The house is shorter than the tower. A casa é menor que a torre. Observe que short, você acrescentou o sufixo er e depois a palavra than. O outro exemplo. The bridge is longer than a bus. A ponte é mais longa que o ônibus. Da mesma forma, para o adjetivo long, nós colocamos o sufixo er e depois a palavra than. O outro exemplo, nós temos That man is taller than a horse. Nós temos aquele homem é mais alto que um cavalo. Da mesma forma, tall, nós colocamos o sufixo er e depois a palavra than. No outro exemplo, The ball is bigger a pen. A bola é maior que a caneta. Novamente, big dobrou-se, né, como acontece com alguns adjetivos de uma única sílaba, em que você tem uma vogal entre duas consoantes, você dobra a última consoante, antes de acrescentar o sufixo er e depois o than. Isso acontece no comparativo de superioridade com adjetivos curtos, ou seja, de apenas uma sílaba. Adjetivos curtos de duas sílabas. Temos aqui dois exemplos. Primeiro, nice e depois easy. Volleyball is nicer than tennis. O voleibol é mais legal que tênis.
Observe que o adjetivo nice ele termina com vogal E. Nesse caso, o sufixo acrescenta-se apenas o R para depois acrescentar o than. No caso de easy, que termina com Y, this is easier than that. Nesse caso, você, antes de acrescentar o sufixo ER, easy, easier, você troca o Y por I. Essa é a situação daqueles adjetivos de duas sílabas que terminam em Y. Agora nós temos os adjetivos longos, que são aqueles que têm de duas mais sílabas. O exemplo: a cell phone is more modern than the telephone. O celular é mais moderno que o telefone. Observe que, nesta situação, você coloca more antes de modern e than depois. Isso acontece porque é uma palavra que tem mais de duas sílabas. Education is more important than games. Vejam que important é um adjetivo de duas ou de mais de duas sílabas. Então você põe more antes e than depois. E concluindo o estudo dos comparativos em inglês, nós temos os comparativos de inferioridade. O comparativo de inferioridade é aquele que você usa less antes do advérbio ou do adjetivo e than depois, que sejam eles de uma, duas ou mais sílabas. Vamos ver alguns exemplos. Less than. Primeiro exemplo. That girl is less polite than my sister. Aquela moça é menos educada que minha irmã. Observe que polite é um adjetivo de mais de duas sílabas. Você põe less antes e o than depois. No segundo exemplo, my father is less old than my professor. Você tem old, que é um adjetivo monossilábico, de uma única sílaba. Você põe less antes e than depois. Assim nós tivemos o estudo dos comparativos. Comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Vimos que para cada um deles existe uma particularidade. No caso dos comparativos de inferioridade, você põe less antes e than depois dos adjetivos ou dos advérbios. Nos comparativos de igualdade, coloca as também antes dos adjetivos e than depois dos adjetivos ou advérbios. Lembrando que esses dois tipos de comparativos, tanto você pode usar o as e o less e o than para adjetivos curtos e para adjetivos longos. A particularidade do adjetivo de superioridade é que depende muito do adjetivo curto e do adjetivo longo. Para o adjetivo curto, coloca-se o prefixo er e o than para os adjetivos curtos ou de duas sílabas. Para o caso adjetivo de duas ou mais sílabas, você põe no more antes do adjetivo advérbio e depois dele. Assim nós tivemos o estudo dos comparativos em inglês.